Boa tarde, meu nome é Jo Nascimento, do portal Siga o Fisco. Diante da crise que o Brasil e o mundo estão enfrentando em relação à pandemia provocada pelo coronavírus, muitas empresas, inclusive profissionais, estão se questionando como é que fica a questão das regras fiscais, tributárias, vencimento, enfim, como é que fica o cumprimento de algumas obrigações acessórias. Nós teremos prorrogação, suspensão de prazos de entrega de obrigações acessórias, vencimento de tributos. E aqui a nossa intenção é de trazer para vocês algumas coisas que eu já postei no portal Siga o Fisco. À medida que o governo vai divulgando as matérias, ou seja, divulgando as normas, assim que possível, já faço algum comentário, faço algumas matérias ou retrato em algumas matérias no portal. E a minha intenção aqui é de tratar alguns assuntos bem pontuais, né, para tentar acalmar um pouquinho os ânimos, porque faz 8 anos que eu não trabalho mais no escritório de contabilidade, mas os meus coleguinhas estão sofrendo muito. Primeiro que tem a restrição de circulação aqui no estado de São Paulo, e tem a iminência aliás, o receio de ser infectado pelo vírus, e ainda tem um problema muito sério, estão com redução de pessoas, né? O prazo da entrega das obrigações acessórias foi mantido, o vencimento também, e os empresários nesse momento de muita dúvida, o que fazer, estão demandando demais as equipes. Então, eu fiz aqui um roteirinho do que foi publicado. Eu vou me ater necessariamente às regras fiscais, né? Ou seja, o que impacta no dia a dia aí para você, né? São alguns tópicos, né, que eu tratei aqui. Então, a redução a zero de alíquota de alguns impostos, adiamento de alguns tributos, suspensão, por exemplo, do fundo de garantia, prorrogação da validade da CND e alguns aspectos específicos aí sobre a questão do adiamento do vencimento do Simples Nacional. Então, o primeiro ponto é: o governo já antecipadamente já tinha divulgado que ia soltar algumas medidas com prorrogação de vencimento de alguns tributos e também em relação à questão de corte, né, na alíquota de alguns tributos, e necessariamente aqueles que estão aí sendo utilizados no combate do Covid-19. Então, a primeira coisa, ele zerou zerou a alíquota de 2 impostos. Um deles é o imposto de importação, ou seja, alguns produtos que nós utilizamos aqui, que ajudam muito no combate ao Covid-19, são importados, né? Ou seja, e às vezes a gente não tem condição aqui do mercado abastecer a demanda que temos. Então, zerou a alíquota do imposto de importação de alguns produtos utilizados aí, máscaras, álcool gel e outros mais. Foram 67 produtos que o governo reduziu a alíquota para zero. E também reduziu a zero desses produtos a alíquota de IPI. Com relação ao IPI, a particularidade é que ele especificou no decreto que a redução é por prazo determinado, ou seja, começou no dia 20 de março, o dia de publicação do decreto 10.285, e vai até o dia 30 de setembro. Tá? É um prazo aí para tentar diminuir o impacto do efeito Covid na economia. Em relação ao Simples Nacional, a resolução 152, publicada também nesse mês, adiou, né? Eles falam que diferiu, né, o Simples Nacional. Então, o Comitê Gestor do Simples Nacional adiou os tributos federais que são calculados dentro do Simples Nacional. Então, todos os tributos que são calculados dentro do Simples Nacional, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e a contribuição previdenciária, esses tributos que são calculados no Simples Nacional foram adiados. Quais são os períodos que foram adiados? Março, abril e maio. Esses aí, março vai vencer em outubro, abril em novembro e maio em dezembro. Qual é a particularidade? O ICMS e o ISS continuam com vencimento original, ou seja, dia 20 de cada mês. Então, o mês de março, a referência março,
daquilo que foi calculado a título de ICMS dentro do Simples Nacional vai vencer no dia 20 de abril. Com isso, o que acontece? Nós vamos ter duas guias. Uma guia referente aos tributos federais, que teve o seu prazo estendido para outubro, novembro e dezembro, e o ISS e o ICMS, que são calculados dentro do Simples Nacional. O DAS, nós vamos ter um DAS com vencimento de março, no dia 20 de abril, referente ao ICMS e ao ISS. Essa é uma particularidade que muitas vezes os empresários não entendem o motivo de o contador falar para ele que vai ter que calcular, ele vai ter 2 DAS para recolher, documento de arrecadação do Simples Nacional, ou seja, vai ter um que vence agora e outro que vence lá para o final do ano. Tá? Por que isso? Porque os estados e os municípios não aderiram a esta prorrogação. Bom, sobre esse assunto gerou uma polêmica gigantesca, porque a princípio, quando falou prorrogou, né, adiou o prazo de recolhimento, todo mundo pensou, prorrogou o valor todo, cheio. Não. Mas como nós temos tributos federais e tributos municipais e estaduais, aliás, nós temos o ICMS e o ISS que estão dentro do Simples Nacional, então esses aí continuam com prazo mantido, ou seja, o prazo original. Bom, na entrevista de hoje, o nosso governador do estado de São Paulo, João Dória, falou que amanhã terá uma reunião, os governadores dos estados aqui do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vão se reunir amanhã de forma online, ou seja, vai ser uma reunião à distância, com o presidente. Vai depender dessa conversa com o presidente Bolsonaro. Por quê? Eles dependem, segundo informações, depende de liberação de verbas para os estados e municípios para poder fazer o que? A adesão. E não só isso com relação ao Simples Nacional. Prorrogar também o ICMS que vence para as demais empresas que não são optantes pelo Simples Nacional. Nós temos aí as empresas que, aqui em São Paulo, regime periódico de apuração, as empresas que não recolhem o ICMS dentro do Simples Nacional. Então nós temos o ICMS e na prefeitura nós temos o ISS, mesmo das empresas que estão fora do Simples. Então depende aí ainda de uma adesão tanto do estado como do município. E isso vai valer para o seu estado onde você está, para o seu município, enfim. Os estados e municípios não, pelo menos aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo não prorrogou, não adiou o prazo ainda de recolhimento do ISS e do ICMS. Esse é um ponto. Em relação ao fundo de garantia, nós tivemos ontem a publicação da medida provisória 927, né? Aliás, a medida provisória 927 foi publicada no Diário Extra do dia 22, no pleno domingo, mas teve a publicação. Tá? É uma situação extraordinária que nós estamos vivendo, então foi publicada no domingo. A medida provisória 927, dentre outras informações, ou seja, entre outras regras que lá constam, eu vou tratar especificamente só do Fundo de Garantia. O que aconteceu com relação ao Fundo de Garantia? Da mesma forma que aconteceu com o Simples Nacional, o Fundo de Garantia dos meses de março, abril e maio de 2020 tiveram seus vencimentos suspensos. Então, o governo suspendeu o vencimento do Fundo de Garantia das referências março, abril e maio. Medida provisória 927. E o que vai acontecer então com esse período que foi suspenso? Em que prazo eu vou ter que recolher isso aí? Bom, de acordo com a medida provisória 927, quem fizer é optativo, poderá suspender, autorizou a suspensão do recolhimento, né, do Fundo de Garantia dos meses de março, abril e maio. Com isso, ele autorizou o quê? O parcelamento dessas competências com o vencimento da primeira parcela em julho. Então, você poderá parcelar em 6 vezes, sem acréscimo, desde que pague a primeira parcela em julho. Tem outras regrinhas que tem que dar uma olhada, tá? Então é isso. Agora, quais são as outras medidas que o governo também divulgou? Hoje, a Receita Federal divulgou uma norma, ou seja, uma norma tratando que da prorrogação da validade da CND,
Então, as CNDs que estavam válidas na data de hoje, 24 de março de 2020, deem uma olhada na validade que está lá na sua CND, ok? Tem um prazo de validade de 90 dias. Então, ela estendeu o quê? A validade da CND por 90 dias, ok? Então, essa é uma medida interessante. Tem muita gente que depende de certidão negativa. Então, tá aí uma das normas. Agora, o que aconteceu em relação à prorrogação do Simples Nacional, que não está tudo dentro prorrogado, o ICMS e o ISS está fora, nós tivemos aí a redução a zero da alíquota do IPI, do Imposto de Importação de alguns produtos utilizados hoje no combate ao Covid. Tivemos aí a suspensão do fundo do vencimento do fundo de garantia do mês de março, abril e maio. E agora nós tivemos, então, a prorrogação da validade da certidão negativa de débito. Ok. Mas os empresários continuam perguntando: e como fica o meu imposto de renda, a minha contribuição social, o meu PIS, a minha COFINS, o meu ICMS, o meu ISS, as minhas obrigações acessórias que estão vencendo? Enfim, os empresários querem saber como é que vai funcionar diante de toda a crise provocada pelo coronavírus, como é que vai funcionar tudo isso. O que acontece? Os empresários, os escritórios de contabilidade entendem que o serviço de contabilidade é um serviço essencial. O governo federal soltou uma lei dizendo quais são os serviços, né, enquadrados como essenciais. Bom, se nós temos várias atividades, né, classificadas como essenciais, né, para a manutenção da economia, enfim, como é que essas empresas funcionam esses dias sem assessoria, sem o suporte do contador? Como fica isso? Como é que fica o atendimento do contador, do cliente que está com aquela dúvida de como é que funciona esse tributo, aquele tributo? Afinal de contas, as operações continuam funcionando. Nós temos aí um pico, inclusive, agora por várias questões, principalmente medo, né? Por exemplo, no setor de alimentos. O setor de medicamento está bem aquecido agora por conta dessa crise que nós estamos vivendo. O setor de entregas, transporte, a parte de medicina, né? Então, tudo isso, segurança, limpeza, quem é que vai dar suporte para essas atividades, para esses empresários, se não for o contador? Então, os escritórios de contabilidade, né, ficam tentando explicar para o cliente que ainda não há prorrogação, que os prazos ainda foram mantidos, mas que os escritórios sabem que estão com dificuldade porque o seu quadro foi reduzido, porque inclusive aqui no estado de São Paulo, nós estamos em quarentena a partir de hoje, são 15 dias em quarentena, somente as atividades relacionadas como essenciais podem atender o público, né? As demais não, as demais estão em quarentena, então a gente tem uma redução de frota no transporte, redução de tudo. Então, como é que fica então os nossos serviços, os serviços da área contábil, fiscal e tributária diante dessa crise? Então, o que a gente tem que falar para os nossos colegas do escritório de contabilidade? Esperar um pouquinho, né? A gente sabe que a tendência é o governo se organizar. Nós temos já essa informação que hoje foi a público, hoje na entrevista que o João Dória deu à CNN, que amanhã, na reunião que vai acontecer com o presidente, pode sair lá algumas definições, ele vai tomar algumas medidas. Mas, por enquanto, o que o pessoal que nós temos que ter calma, né? Se é que a gente pode falar que é possível ter calma 100% do tempo, mas tentar ter calma, acalmar os clientes, o que vocês sabem, vocês vão passando por eles, então assim, o que você acha? A gente pode achar muita coisa, mas não é o que vai estar de fato depois escrito na norma. A gente só pode falar para o cliente se comprometer com o que está escrito. Assim, ainda assim, ocorrem muitas alterações, já acontecia muita alteração. Diante do caos que nós estamos vivendo, isso pode acontecer com mais frequência. Aliás, todos os dias, tanto o governo federal como, por exemplo, o governo do estado de São Paulo soltam medidas, todas elas voltadas ao combate do Covid-19.
Covid-19. Então, nós temos que aguardar um pouco, né? Sabemos que tem muita gente aí empenhado em transmitir, por exemplo, a declaração das empresas optantes pelo Simples Nacional referente ao ano de 2019, que vence agora dia 31 de março. Nós sabemos que o pessoal está empenhado a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, que vence no finalzinho de abril. Nós temos aí várias questões, né, no dia a dia, e sem contar as rotinas. Por exemplo, tem uma demanda muito grande agora com o pessoal que mexe com a folha de pagamento, que tem muita gente desesperada já pedindo para fazer levantamento de férias, levantamento de rescisão, quanto custa, se é melhor. Então, gente, calma, vamos manter a calma, porque do jeito que tá, a gente não aguenta, tá? Não aguenta. Eu não tô na operação já há 8 anos, ou seja, eu era gerente fiscal, não sou mais há 8 anos, mas eu sinto na pele o estresse que os meus coleguinhas estão passando, tá? Então, a ideia é à medida que eu tiver informação, eu vou postando no portal Siga o Fisco, vou divulgando nas minhas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, e posto na minha página do LinkedIn. De qualquer forma, as matérias que estão postadas no portal Siga o Fisco, vocês podem utilizar, se assim achar que devem, para orientar seus clientes. Normalmente eu uso algumas imagens bem simples para ilustrar como é que eu acho que deve ficar aquela situação. Em relação ao Simples Nacional, foi postado lá no portal da Receita Federal /Covid-19, como é que vai funcionar essa postergação parcial do Simples, que corresponde somente aos tributos federais. Eu já numa imagenzinha que eu postei numa das minhas matérias, consta como é que a gente teria que fazer. Eu considerei lá 2 DAS, que de fato vai ser mesmo. Uma vai ser em relação aos tributos federais e outra em relação ao tributo estadual e municipal. Aliás, nós vamos ter são 2 DAS. Um referente aos tributos federais e outro estadual e municipal. Ou seja, se eu presto serviço tributado pelo ISS, eu calculo dentro do Simples Nacional uma parcela destinada ao ISS. Se eu comercializo ou faço algum serviço tributado pelo ICMS, eu calculo no meu Simples Nacional uma parcela destinada ao ICMS. Então, são esses valores que eu estou falando. Então, vamos ter calma, aguardar um pouquinho, tá? Vamos tentar fazer o melhor possível dentro da situação que ninguém nunca viveu, nem aqui e nem fora, tá ok? Boa tarde, e a gente vai aguardar então amanhã as novas informações e acompanhe